que nós já estamos aqui acompanhados de uma historiadora e ela vai, obviamente, nos orientar e falar com você que está em casa, que é a Priscila Xavier, a respeito dessa situação, toda a situação no estado de Mato Grosso. Nós vamos agora acompanhar mais informações, Priscila, da região de Nova Mutum, né? Sobre a situação das estruturas, das unidades, medidas socioeducativas daquela região, como também aqui na nossa capital. É um giro que estamos fazendo. Vamos ver. Em Nova Mutum, a Justiça age conforme manda a legislação do país em relação a jovens infratores apreendidos na cidade. É o que garante o promotor de Justiça da Infância e Juventude da comarca de Nova Mutum, Leandro Volosco. Segundo ele, as medidas socioeducativas são aplicadas de acordo com a gravidade da infração, mas que tudo é feito conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. As medidas socioeducativas estão previstas no ECA, de forma que elas valem em todo o território nacional. Em Nova Mutum não é diferente. Nós temos as medidas que são impostas na lei, existem os órgãos que aplicam as medidas socioeducativas em meio aberto e existem as que restringem a liberdade do adolescente, que são, portanto, executadas pelo Estado. Aqui em Nova Mutum, dependendo da gravidade do fato, as medidas socioeducativas de internação serão sugeridas ao juiz. Se não, se forem casos mais simples, as outras medidas que não restringem a liberdade do adolescente. O promotor também é claro em dizer que falta estrutura no Estado para combater as práticas de jovens infratores e que este também é um dos grandes problemas do aumento da criminalidade. Hoje, o grande problema do Estado de Mato Grosso é a falta de vagas no sistema de internação. Nós temos jovens aqui em Nova Mutum que já deveriam estar internados e nós não conseguimos as vagas no Estado. Me parece que algumas unidades estão em construção, confesso que eu não sei quanto tempo ainda demorará para que concluam as obras. Esse é um grande problema hoje em dia, né? O jovem que já está reiterando nos atos graves e nós não temos aonde colocá-lo. E o que acontece nesse jovem? Infelizmente, ele é colocado em liberdade. Não existe outra alternativa. Agora nós vamos a Cuiabá saber como são aplicadas as medidas socioeducativas na capital e na região metropolitana Várzea Grande. Eu estou aqui no prédio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. Estou juntamente aqui com o secretário adjunto de Direitos Humanos, Valdemir Rodrigues Pascoal. Secretário, com relação a medidas socioeducativas, nós temos tentado desenvolver da melhor forma possível um novo estudo, uma nova metodologia, uma nova forma para estar implantando em todo o estado de Mato Grosso uma correlação onde esse adolescente pode ser melhor assistido de todas as formas e também os nossos profissionais estarem imbuídos com cursos, com uma série de atividades que possam contribuir para a melhoria também desse trabalho que é feito de forma conjunta. A educação, com a liberdade, família e toda a diversidade do nosso estado. Visitas foram feitas em 3 cidades polos, Várzea Grande, Sinop e também futuramente em Rondonópolis será feita, né? Nesse momento, muito feliz, porque o nosso governador tem nos dado o respaldo e abrido a porta com muita responsabilidade. O secretário de Justiça, então, o doutor Luiz, ele tem andado junto, feito gestão. Falamos com o governador e ele disse, olha, o que é preciso fazer, o que nós vamos fazer? Então nós fomos até Brasília, conversamos com a ministra, então a ministra já nos deu a tranquilidade que assim que os documentos estiverem prontos e o trâmite estiver feito, nós vamos encaminhar para Brasília e fará o restante da construção, inclusive da obra de Várzea Grande, que falta 30% só para ser entregue. Com a entrega da obra de Várzea Grande, nós vamos facilitar uma parte do prédio que realmente precisa de passar por uma reforma, que ele precisa ser melhor assistido, isso é fato. E aí com essa entrega nós vamos diminuir o número de adolescentes daquela parte e aí nós também temos a necessidade e a vontade de já começar a reforma necessária que é preciso para o melhor atendimento. Nós queremos muito que este ano ainda seja entregue a obra de Várzea Grande. Sinop nós já pedimos inclusive para chamar todos os concursados, aqueles que foram aprovados, vai ser chamado agora, já está na SAD
para essa aprovação, os técnicos, toda a equipe necessária para que lá atenda essa unidade que é provisória, para ficar bem tranquilo e ressaltado, aonde o adolescente fica 45 dias, toma medida judicial e aí vai ver o que é feito a partir desse momento. Em Rondonópolis, nós também estamos fazendo um estudo para que possa acontecer de forma brilhantemente. Já tivemos algumas, o juiz já nos passou, os promotores, os parlamentares falando da melhoria. Mas nós também já temos, inclusive, a doação de um terreno, já entramos com um processo para poder dar uma continuidade, uma melhoria, tanto para esse empreendimento que já está lá, que já está acontecendo, e também nós queremos, junto ao Ministério, que o Dr. Luiz tem feito essa tratativa direto com o Ministério da Justiça, para ver se nós conseguimos, no mínimo, mais 200 vagas para o estado de Mato Grosso. Como é que anda a atual situação do Complexo Pomeri? Quais são os problemas enfrentados e as maiores dificuldades? Sabe-se que lá hoje possui aproximadamente 90 crianças e adolescentes entre 12 e 18 anos, sem contar também a ala feminina. Como é que está a situação de lá hoje, secretário Valdemir Rodrigues Pascoal? Bom, nós temos visto na mídia e eu tenho acompanhado de par e perto com a nossa equipe toda a movimentação e tudo que acontece. Nós recebemos os adolescentes, está em conflito com a lei, e lá dentro é um mundo onde você tem que ter toda uma regra, tem que ter todo um princípio, tem que ter toda uma questão. E lá dentro é privado, por exemplo, você não vai usar droga, então o adolescente ele tem abstinência, às vezes não está acostumado com tudo que tem aqui fora, e lá dentro você tem que ter a questão do respeito, tem que ter a questão de toda a disciplina, mas para isso a gente é feito de forma harmoniosa. A Secretaria de Educação, em parceria, tem os seus trabalhos, nós temos os projetos que são implantados, as atividades elas são diárias e agora estendendo um pouquinho até para a noite, com piscina, e não é tão assustador, mas acontece fatos isolados. E esses fatos, quando são acontecidos, nós estamos o tempo todo trabalhando para que eles sejam sanados da melhor forma possível. Na segunda vara da Infância e Juventude, juntamente comigo está o doutor Antônio Veloso Peleja, que é juiz da vara da Infância e da Adolescência, com relação à situação atual do Complexo Pomeri. Olha, o Complexo Pomeri hoje, atualmente, em termos de número de vagas, por exemplo, nós temos 40 adolescentes, pouco mais, 41 adolescentes internados provisoriamente, é a lotação máxima, e adolescentes internados definitivamente, cerca de 70 adolescentes. No cenário atual, são números confortáveis. Com relação à estrutura física, sabe-se que a estrutura física do prédio onde funciona o Complexo Pomeri é bastante antiga, precisa de reformas. Quais são, além da reforma, quais são outras prioridades na visão do senhor? Olha, a questão das reformas, dos prédios, essas melhorias, elas são a cargo do Poder Executivo. Efetivamente, se nós analisarmos a situação em termos de Brasil, há um atraso das políticas públicas em relação ao adolescente. Da criança e do adolescente. Há alguns estados que estão em uma situação melhor. Cito, por exemplo, Rio de Janeiro. Nós tivemos no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, são estados que eles começaram a investir há alguns anos. Mas isso em décadas de atraso. A nossa situação é uma situação que ela precisa ser melhorada efetivamente. Todos nós sabemos que precisa de haver investimentos, talvez uma reforma no Complexo Pomeri, como se a vizinha se disse que será realizada uma ampla reforma no Complexo Pomeri, e construção de novas unidades. Várzea Grande, quando ficar pronto, será uma boa unidade. Mas mais do que isso, nós trabalhamos com a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a lei do SINASE, a lei 2.594. Essas normas, elas envidam não só essa encarceração, entre aspas, dos adolescentes. Entre aspas, por quê? Eles têm que ter custos, eles têm que ser avaliados psicologicamente, pedagogicamente, mas a semiliberdade é essencial para que nós possamos evitar esse encarceramento
total desse adolescente. Então, a criação desses centros de semi-liberdade no estado de Mato Grosso, em Mato Grosso, seria um bom começo, um bom passo. Mas desde que nós assumimos, e a doutora Gleide Bispo dos Santos também, a juiz da segunda vara, presidia a comissão, ela atuou também muito prontamente, fez algumas intervenções nesse sentido. Mas uma das medidas que nós conversamos, discutimos, debatemos, foi ante a grande quantidade de drogas que entrava para esses adolescentes, porque o Pomeri ele não tem uma cobertura da parte superior. Então, há o arremesso de drogas. E esse arremesso é difícil de ser contido. Mas, o que aconteceu? A Polícia Militar reforçou o policiamento, juntamente com a direção, os secretários de Direitos Humanos, eles reforçaram esse policiamento. Passaram a ser realizadas rondas no interior do Complexo Pomeri. Para quê? Para apanhar essas drogas que eram arremessadas. Então, o volume de drogas que entrou diminuiu drasticamente. Mas são medidas que estão sendo tomadas no intuito de melhorar a situação dos próprios menores. Outra questão que foi adotada também, proibição de televisões em cada quarto. As famílias disponibilizavam televisores. Isso aí foi proibido também pela direção. Então, é outro fator. Por quê? Há motivos. Isso aí não é feito, essas decisões não são tomadas arbitrariamente, não. Há motivos, há um debate, há uma discussão. Então, isso, queira ou não queira, isso gera insatisfação por parte dos adolescentes. Agora, o que se precisa, o que a Secretaria de Direitos Humanos, a diretoria, a superintendente socioeducativo, o que está se montando, está se elaborando, é adequar esse espaço, esse ambiente às diretrizes do SINASE. Esse problema não é só um problema local de Mato Grosso, é um problema de quase todas as unidades da federação. Doutor Antônio Veloso Peleja, obrigado pelas informações. Corimar Sebastião Alves, Éder Pereira de Cuiabá para o programa Comunidade. Bom, o programa Comunidade, ele trouxe essa série de reportagens porque a nossa preocupação é exatamente esse ponto aí. Todos os dias você vê, não só no estado de Mato Grosso, mas em todo o Brasil, o adolescente está sendo pauta aí de uma grande discussão. E esta discussão fundamentada em muitas ações que a gente observa publicadas pela própria mídia. E a partir desse instante, nós recebemos nos nossos estúdios a professora, doutora, a Priscila Xavier, ela que vai nos auxiliar nessa discussão, nessa conversa, com você que está em casa e nos acompanha, exatamente esses pontos. Bom, mas antes disso tudo, deixa eu dar já são bom dia? É bom dia ainda para a senhora? Bom dia, Lucas. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Me conta um pouco dessa história. Em 2004, a senhora começou um trabalho... Até 2004, eu sempre fui professora da rede pública estadual, no estado de Mato Grosso e no estado do Rio Grande do Sul. Certo. A partir de 2004, quando abriu o primeiro concurso público para agente prisional no estado de Mato Grosso, abriu um concurso público para o estado de Mato Grosso, eu me inscrevi. Certo. Naquele momento eu manifestei desejo de trabalhar com adolescentes, porque até então eu era professora de ensino médio, ensino fundamental, e estava habituada ao convívio com adolescentes. Correto. E fui então enviada para o Pomeri, por força do concurso público. Foi um choque entrar para o Pomeri. Uhum. Foi um choque grande de ter contato com aquela estrutura, com aquela arquitetura suja, fétida, e com pessoas de pouca idade, que poderiam ser meus filhos, que tinham adolescentes muito pequenos, tanto em estatura quanto em desenvolvimento emocional, e eu ignorava aquele ambiente. Eu passava por ali, eu passava também pelo Pascoal Ramos, passava pelo muro e eu nunca tinha adentrado. Eu não sabia que havia um outro universo escondido atrás do muro, que havia uma guerra, porque é uma relação de poder, de força que acontece ali dentro entre os adolescentes e o Estado, representado por nós, agentes, pela polícia, e por todo o saber que nós construímos sobre o adolescente. Então foi um impacto tão grande, tão forte, perceber ainda que nós tínhamos uma conexão por sermos da periferia, por sermos a grande maioria afrodescendentes, negros. Então, a minha sensação é de que eu estava dentro de um navio negreiro, sabe? Aquela emoção, aquela forte, porque se eu posso dizer que 95% ou 98% tem um lugar social, um lugar geográfico, você sabe de que bairros esses adolescentes vêm, né? Não é do Jardim Itália,
né? Não é do Boa Esperança, não é do Três Américas. Você sabe exatamente onde está localizado, onde se localiza esses adolescentes. Aí você tem Dr. Fábio, Três Barras, Pedro 90, Pascoal Ramos, né? A cor deles é identificada, até porque no Brasil a pobreza tem cor, né? Então foi um choque muito grande. Esse choque me fez querer saber quem eles eram. E esse choque me levou a registrar as histórias que eu via e registrar o meu cotidiano dentro do Pomeri. Olha, que coisa. Bom, aí a senhora continuou os seus estudos a respeito exatamente desse impacto que teve. Professora, adentrou aqueles muros, e aí, depois disso? Na verdade, foi esse impacto, essa convivência com os adolescentes em conflito com a lei, foi nessa instituição de adoecimento, que eu considero as prisões uma instituição de adoecimento, que eu fui mais presenteada do que dei, né? Eu recebi o título de mestre, graças às pessoas, adolescentes, que deram suas histórias, narraram sua vida para mim. Eu saí lucrando, né? Eu saí do trabalho com o título de mestre. E eles continuaram lá. A maioria dos adolescentes que foram entrevistados por mim estão mortos. Ou por gangues. É mesmo, professora? Sim. A grande maioria está morta. Ou por gangues, ou pela polícia, ou dentro do Pomeri, né? Porque eles perdem a vida muito rapidamente. Nós vimos agora há pouco, perdão te interromper, e essas imagens da questão da estrutura, e não é uma particularidade só aqui de Cuiabá, não é? Deixa eu ver essas imagens novamente, você que acompanha o programa, tem filho, adolescente, preste atenção. Oportunidades que a gente tem de mostrar o interior, né? Porque você não sabe o que acontece. Essa questão estrutural, isso aí pesa também, vamos dizer, numa condição de melhoramento. Pessoa que entra lá consegue sair melhor, pessoa que entra se depara com uma questão... Nós estamos falando só da estrutura, viu, gente? Estrutura agora, daqui a pouco vamos falar de mais outras ações. Essa precariedade dessa estrutura, ela contribui com o quê? Luke Marlon, a primeira vez que eu entrei numa cela, que me mandaram fazer uma revista, o pavor que me tomou de que fechassem a porta e me esquecessem lá dentro foi enorme, né? Eu não suportaria ficar um mês aprisionada em qualquer ambiente, mas naquele lugar, com aquelas paredes descascando, com aquela umidade excessiva e no calor, um calor absurdo, a falta de água, a falta de higiene, um lugar apertado, onde você convive com um número de adolescentes ou de prisioneiros muito maior do que o ambiente comporta. É o que a senhora está falando, tudo isso aí lá, tá vendo? É. A senhora então entrou, foi um choque, não é? Foi um choque. Foi um choque. Eu acredito que esse tipo de estrutura, ela só adoece a pessoa, não pode melhorar em nada. Como você se sentiria, Luke Marlon, aprisionado num ambiente desse? Meu Deus, sabe que eu nem consigo pensar, né? Deve ser terrível. É terrível, eu não acredito nem... E a senhora falou uma coisa no começo da entrevista que eu achei interessante. Nós estamos falando aqui e da estrutura psicológica da pessoa que recebe esse ambiente pela primeira vez. Imagina, né? Ela tem ali na casa dela, vamos dizer, que não tem uma estrutura muito boa, mas é bem melhor do que está lá. Ah, muito melhor. Aí se colocada ali dentro, se trancada e ficar ali, como é que fica essa questão emocional que nós estamos falando de uma criança ainda ali, né? De um jovem, de um adolescente, é isso? Isso. Então, eu ouvi uma vez um adolescente em conversa com uma assistente social, ele já era reincidente, e ela dizendo, você gostou da comida do Blairo Mágico, você gostou da fazendinha, você gosta da piscina, você gosta de estar aqui. Voltou, né? Já era a segunda vez que ele reincidia em ato infracional, e ele respondeu, doutora, cada casa na rua é de um jeito. Tem casa que você come todo dia, tem casa que você come de vez em quando, tem casa que você não come nunca. Quando eu voltei para a rua, eu estava trabalhando. Eu encontrei esse adolescente na rua. E ele estava feliz da vida porque estava trabalhando como ajudante pedreiro, ganhando R$180, e ele achava que estava bem. Mas o trabalho acabou e ele tinha família para sustentar. Ele tinha 17 anos e 3 filhos. 17 anos e 3 filhos. E ele falou, bom, quando a comida acabou, eu fui pedir emprestado, eu consegui por um tempo, mas depois as pessoas também não têm, porque se convive na periferia. E eu tinha prometido, quando saí do Pomeri, que eu não voltaria mais, prometi a Deus. E eu senti que eu não era mais um ladrão, eu não queria voltar. Mas aí os filhos começaram a pedir água, a água foi cortada, a luz acabou, o gás acabou, a comida acabou. E aí me convidaram para o assalto, eu fui. Voltei aqui para o Pomeri. E tinha uma semana, quando eu conversei com ele, que ele estava sem comer, porque ele lembrava que o filho estava esperando o leite.
Então, essa estrutura, as pessoas se enganam quando pensam que a piscina que tem no Pomeri, a comida do governo, tudo isso é motivo para a pessoa querer voltar ou permanecer ali. Olhem bem a estrutura, está passando as imagens, né? Quem, em sã consciência, pode querer voltar para esse lugar? Essa estrutura, se eu pudesse, se eu tivesse poder, ela estaria abaixo. Ela não estaria de pé e recebendo adolescentes ou crianças, porque isso não educa. Eu não acredito que existe como socializar afastando a sociedade. Como é que eu vou aprender a conviver com o outro se eu sou afastado do convívio? Como isso pode acontecer? Como é que eu vou ensinar meu filho a conviver com você se eu o afasto de tudo e coloco aprisionado numa instituição violenta, de tratamento humilhante, que você acorda adolescente, você não chama pelo nome, você chama, e aí, ladrão? E aí, 171? E aí, você vai dando uma identidade negativa sempre. Como a pessoa constrói uma identidade positiva, como é que ele se reconhece como parte de uma sociedade ou de um grupo, sendo sempre estigmatizado e tratado como alguém que devia estar fora, ser eliminado. Então, essa estrutura, para mim, não é de um centro socioeducativo, é um depósito. É um depósito onde você coloca aqueles que estão atrapalhando os homens bons, a sociedade ou o governo de governar. Essas pessoas atrapalham, então vamos depositá-las lá. E alguém, os agentes, têm a obrigação, então, de vigiar e punir, como diria Foucault, trancar a chave para que eles permaneçam lá, não atrapalhem. Bom, estamos conversando aqui com a professora, é professora doutora ou é doutora professora? É professora doutora. Professora doutora Priscila Xavier. A senhora é da universidade, não é? É do Núcleo Interinstitucional de Estudos da Violência e Cidadania, coordenado pelo professor Naldson e a professora Vera Bertolini, que estão sempre falando sobre o tema da violência. Naldson esteve aqui conosco esses dias. Nós trabalhamos juntos. Eu sou professora da disciplina de Direitos Humanos, Sistema Prisional e Criminologia. Existe um modelo para esse tipo de situação que nós vimos agora há pouco? Ou não há modelo de um local para que esses jovens pudessem retornar à sociedade, a conviver na sociedade? Então, Luque Marlon, as pessoas sempre pedem por modelos, né? Nós que trabalhamos com pesquisa científica, sempre as pessoas querem no final uma solução, uma receita. Como resolver? Poxa, você ficou 4 anos ali investigando, e agora? Bom, a gente faz um diagnóstico da realidade, a gente diz o problema é esse, as soluções que foram apresentadas até agora não resolveram, né? Nós temos cada dia construído mais unidades, as pessoas pedem novos presídios. Mas será que a gente não pode parar para pensar, bom, até agora esse modelo não resolveu, precisamos criar um novo modelo, se é que isso é possível. Mas se é para criar uma outra alternativa, eu tenho que construir com o outro. Nós temos o costume de criar currículos escolares sem ouvir o aluno. Criar práticas hospitalares sem ouvir o doente, criar medidas para recuperar o louco sem ouvir o louco e criar medidas para ressocializar sem ouvir o prisioneiro. Como é que a gente vai fazer sempre ignorando o outro, criando leis para que o outro cumpra? Então, eu acho que a conversa tem que começar pelo inverso. Em vez de criar modelos de prisão, começar a pensar por que o Estado brasileiro não cumpre a lei. Por que um criminoso tem condição de julgar outro? Não tem. A Constituição brasileira diz, todo cidadão tem direito à educação, lazer, moradia, alimentação. O Estado cumpre? Não cumpre. A criança deve ser protegida pelo Estado, ter sua integridade física e emocional garantida, ter condições para se desenvolver psicologicamente, fisicamente. O Estado garante isso? Não garante. Nós podemos percorrer a periferia, a condição de vida das pessoas, mesmo dos trabalhadores, as crianças que são de famílias de periferia, não têm essas condições garantidas. Então, vamos reverter o modelo, parar de pensar em modelo de prisão e pensar em distribuição de renda, em políticas públicas de inclusão do jovem, em formação para o mercado de trabalho, em respeito à diferença, né? Então, vamos inverter, parar de querer construir unidades prisionais, porque esse modelo não tem funcionado. A escola não aprova, o hospital não cura, o manicômio não traz a razão e a prisão não ressocializa. A prisão adoece, a prisão devolve para a sociedade elementos revoltados. E revoltados com qualquer um. Né? Não sei se eu tenho tempo para falar. Um minuto. Um minuto. Então, vou tentar ser muito breve. Um autor que a gente trabalha na universidade, o Bauman, ele diz que essa sociedade, ela não tem lugar para todos. Não há lugar para todos no ônibus do progresso. Algumas pessoas nascem com a marca de lixo, de refúgio. E nós vamos produzindo lixo e tirando, fazendo um programa de higiene para tirar dos centros da cidade essas pessoas que emporcalham, né, que ficam mendigando, pedindo. E nós vamos mandando para a periferia. E lá é um grande depósito.
Quando esse depósito já está bastante cheio, a gente manda para a prisão, que é o depósito mor. E depois nós ficamos cercados por ela. E você vai fazer o quê com essa geração que não tem motivo para te respeitar? Quando o adolescente me ataca, não é porque eu ataquei diretamente a ele, mas é uma revolta de toda a sociedade, que é excludente, que é preconceituosa, que é racista. Verdade. Eu quero só te fazer uma pergunta. Bom, diante de tanto estudo científico, a senhora publica um livro. É uma obra. Deixa eu ver o livro aqui. Isso. Sim. Mostra aqui naquela câmera. E essa obra, como é que foi pensado esse livro, professora, doutora Priscila Xavier? Mostra lá para lá. Isso. Segura ele. Segura. Pode segurar. Isso, olha lá. Aí, segura firme. Aí. Lá a capa, professora. Isso. Pomeri. Espaço de reclusão, máquina de guerra. Máquina de guerra. Por que esse título? É o título, hein? É o título, né? O camarada veio e falou, opa, quero conhecer isso aí. Pois é, mas para mim a máquina de guerra são os adolescentes. Certo. Que estão guerreando para sobreviver, para preservar sua cultura, sua identidade, diante de um Estado que tem o poder de dizer quem eles são, né? Porque eu crio um saber, quando eu registro meu livro de ocorrência, quando o médico faz o relatório, quando o assistente social faz o exame criminológico, eu crio um saber e digo quem ele é. Às vezes você lê o processo para o aluno, para o adolescente, você fala, olha, vou ler seu processo. Você lê, ele fala, esse sou eu. Eu falei, esse é você. Ele fala, mas você acha que esse sou eu? Eu falei, esse é você pelo meu olhar, pelo olhar do Estado. Ele não tem mais direito à sua identidade, porque eu crio uma identidade para ele. Olha, eu estava agora há pouco, eu coloquei ali, coloca por favor na tela o endereço eletrônico. Nós temos consultoria@observatório. Nesse endereço aí, professora, se eu quiser adquirir o livro, entra em contato nesse endereço? Você entra em contato nesse endereço, a gente deixa sua mensagem, ou se quiser telefonar, e nós vamos responder. Vamos. Quero agradecer muito a presença da senhora. E se eu puder fazer isso, já estou te convocando para uma próxima oportunidade para a senhora trazer esse conhecimento científico e a gente conversar com a sociedade, com muitos pais que estão em casa, para compreender melhor, muitos gestores, né, que podem também, através desses conhecimentos científicos, trazer isso para uma mesa de discussão, conversar mais, que os nossos senadores da República, os nossos deputados federais possam levar isso a Brasília, começar essas discussões. Eu também concordo, que eu acho que em vez de se fazer um presídio, podia estar fazendo uma escola, porque é somente com a educação que a gente vai conseguir dar passos mais largos. Muito obrigado, senhora, por ter vindo aqui hoje, tá? Eu estou à sua disposição, Luque Marlon. E só há um tempinho para acrescentar alguma coisa? A gente, em geral, a gente fica afastado do adolescente em conflito com a lei. A gente fica afastado do morador de rua, afastado do mendigo. Eu acho em grande parte, porque se a gente se aproximar muito, a gente vai encontrar semelhanças, identidades, traços que a gente pode compartilhar e nós vamos ter um grande problema moral de colocá-los na prisão. Olha só. Eu conversei ao vivo aqui nos estúdios do SBT, no programa Comunidade, com a professora doutora Priscila Xavier. Ela é da Universidade Federal de Mato Grosso, trouxe essa contribuição nesse assunto que conversamos lá de Sinop, Nova Mutum, foi para Rondonópolis e reportagens aqui em Cuiabá.